Olá, tudo bom? Vamos dar início ao estudo dos movimentos. Faz parte de cinemática, é o último tópico dentro de cinemática, são os movimentos. Acompanhe aí. Observe a placa ao lado. Qual o significado dos números que aparecem dentro do círculo vermelho? Se você visse essas duas placas aí, uma delas, e visse, você entenderia o quê? Esses números para você representam o quê? Automóveis utilitários, 100 km por hora, caminhões e ônibus, 80 km por hora. E aí, qual o significado dessas placas, hein? Como é que você me explicaria elas? Aqui a velocidade máxima é de 100 km por hora, tá? Ou você vai andar 100 km em uma hora. Vamos continuar? Uma pergunta, é possível manter essa velocidade em todo o trajeto? Imagina que você está indo de um ponto A a um ponto B e se depara com uma placa dessa. Significa o quê? Que a velocidade máxima naquele local é de 100 km por hora para caminhões, para automóveis utilitários. Caminhões e ônibus é mais reduzido, 80. É possível manter essa velocidade em todo o trajeto? Sim ou não? Se você sai de uma cidade a outra, você consegue manter a mesma velocidade? Tá? Aperta ali no piloto automático e manter aquela velocidade. Quando andamos de carro, de ônibus, por exemplo, é muito provável que encontrarmos semáforos, lombada, congestionamento, e isso faz com que nós tenhamos de reduzir a velocidade do veículo. Em alguns trechos a gente aumenta a velocidade do veículo. Daí manter a velocidade constante é pouco provável, certo? Conceito de movimento. É MRU. Eu já mostrei aí, já apareceu agora há pouco o que é MRU. MRU é movimento retilíneo uniforme, tá certo? Então, conceito de movimento. Caso se consiga manter a velocidade constante, a velocidade de um móvel, e ele percorra uma trajetória em linha reta, esse movimento é denominado de movimento retilíneo uniforme, MRU. Lá na frente, provavelmente daqui a umas 2 semanas, nós vamos aprender um outro tipo de movimento. MRUV, movimento retilíneo uniforme variado. Movimento. Por que movimento retilíneo uniforme? Movimento porque, em relação ao referencial adotado, o ponto material altera sua posição no espaço. Então, ele se movimentou e ele alterou a posição dele. Retilíneo porque o ponto material segue o quê? Uma linha reta. E uniforme porque a velocidade do ponto é constante em todo o trajeto. Então, isso é um trabalho quase que hipotético, né? De você, no trajeto entre dois pontos, entre dois locais, você manter aquela velocidade constante. Pode até manter por 500 metros, 1000 metros, 2 quilômetros, mas uma certa distância grande, você manter o mesmo padrão de uniforme, manter a velocidade uniforme, aí é um pouquinho difícil, tá? Por causa justamente do que nós vimos. Acontece de ter um semáforo dentro de uma cidade, não é isso? Você tem uma lombada eletrônica que você tem de reduzir, você pega um congestionamento, você pega uma curva mais fechada, onde você tem de reduzir a velocidade. Então, é meio difícil manter. Mas vamos continuar nossos estudos. Dá uma olhada para uma situação aqui. Esse trem, olha para o ponto A e o ponto B, tá bom? Aqui está o tempo, 1,
2, 3 e 4 segundos. Vamos imaginar segundos, pode ser hora também, minutos. E aqui, com 1 minuto, vamos falar de minuto, andou 60 km. 2, 120, 180, 240. Está mais para a hora, né? Mas vamos analisar. Pelo esquema, vemos que a trajetória do trem entre os pontos A e B é uma reta. Então, é um movimento retilíneo. O intervalo de tempo gasto pelo trem para percorrer cada trecho de 60 km é sempre o mesmo. Então, observa que 60 km, tá? Então, para percorrer 60 km, ele gastou o quê? 1 hora. Para percorrer mais 60, gastou mais 1 hora. Então, se o movimento é uma linha reta, ele é retilíneo. Por que ele é uniforme? Porque a cada hora ele gasta o mesmo tempo. Então, por isso que ele é um movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Tá dando para entender, né? Bem, aqui eu tenho uma tabela e aqui eu tenho um gráfico para nós preenchermos esse gráfico, né? Aqui eu tenho uma tabela com tempo e distância, né? Espaço percorrido. Em 0 hora ele percorreu nada. Em 1 hora percorreu 60 km. Vamos preencher essa tabela. Deixa eu vir para essa página aqui. Então, bora lá. Aí eu tenho aqui assim, tempo e espaço. Foi 0 e 0. Em 1 hora ele andou 60 km. Em 2 horas andou 120 km. Em 3 horas andou 180. E o trajeto foi feito em 4 horas e ele andou 240 km. E o preenchimento do plano cartesiano, está um pouquinho troncho, né? O preenchimento do plano cartesiano, deixa eu ver quem é o tempo, está onde o tempo está no X. Aqui é a distância, tá? Aqui é a distância, espaço, né? Ele está representado por S. E aqui você tem o tempo gasto. No caso, hora, eu vou botar aqui quilômetros. Então, 0 e 0. Aí analisamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Em 1 hora andou 60, mais 60, mais 60, mais 60. Aí o preenchimento vai ser plano cartesiano, né? 1 com 60, 2 com 120, 3 com 180 e 4 com 240. Então tá aqui assim. E aí o gráfico dela vai ficar isso aqui, ó. Faz de conta que é uma reta, tá bom? Pronto. Pense na coisa bonita. Tá aí. Esse seria o gráfico daquela primeira situação que nós vivenciamos aqui, tá certo? Seria o gráfico que representaria esse deslocamento. Vamos continuar? Vamos chegar em aceleração. O que é aceleração, hein? Conceito de aceleração. Imagine uma corrida de Fórmula 1. Na pista de largada, todos os carros estão com os motores ligados, mas com a velocidade 0. A partir da largada, a velocidade dos automóveis torna-se cada vez maior, podendo ser mantida por alguns instantes, diminuídas próximos às curvas ou aumentadas em momentos de ultrapassagem. Essa variação de velocidade em relação a um determinado tempo é chamada de aceleração. Bora novamente? Essa variação de velocidade em relação a um determinado tempo é chamada de aceleração. Quando o motorista aumenta a velocidade do veículo, a aceleração é positiva. Entretanto, quando ele pisa no freio, a aceleração ela é negativa. Então, eu tenho aqui
dois tipos de aceleração proporcionado agora para vocês: positiva e negativa. Positiva porque ela vai aumentando, negativa porque eu vou diminuindo. Então eu vou num veículo, então na medida que eu corro mais, eu estou com aceleração positiva. Quando eu freio o veículo, a sua aceleração diminui, então é negativa. Movimento acelerado ocorre quando o valor da velocidade aumenta. Movimento retardado ocorre quando o valor da velocidade diminui. E o movimento constante ocorre quando não há variação de velocidade. É ali onde, vamos falar assim, ligamos o piloto automático. Mantemos sempre na mesma velocidade, da mesma aceleração. Então não existe aceleração. Não existe diminuir nem o aumento, nem o diminuir nem o aumentar de velocidade, tá certo? Vamos para conversar um pouquinho sobre isso. Aceleração média. Considere a seguinte imagem. A imagem está aqui um pouco distorcida, vou diminuir ela aqui. Vamos ver se fica legal. Não, não está não. Mas bora lá, ó. Tempo zero. Velocidade zero. O veículo está parado. 1 segundo após a partida, a sua velocidade é de 20 metros por segundo. Tá? Deixa eu trazer para cá. Vamos apagar aqui. Agora aqui é assim. Olha, você tem um objeto aqui. Ele está parado, tá? Esse objeto aqui ele está parado. Então a sua aceleração é zero. E aí você começa a acelerar. Aqui é o tempo. Vamos falar de t. T de tempo. É o tempo zero. 1 segundo após a partida, tá? 0 segundo, ele percorre uma distância, né? Isso, ó, tá aqui, ó. A velocidade é de 20 metros por segundo, tá? Depois a gente vai chamar a atenção de uma coisinha aqui. A velocidade do veículo é de 20 metros por segundo. Tempo 3, ou seja, 2 segundos depois, a velocidade do veículo é de 40 metros por segundo. Vamos fazer uma pergunta. Se por acaso continuássemos aqui 3 segundos depois, qual seria a velocidade do veículo? 60 metros por segundo. O que está acontecendo aqui? Uma aceleração. Então você tem aqui tempo 1, 20 metros por segundo, tempo 2, 20 metros por segundo também. Opa, mas espera aí. Como assim 20 metros por segundo, se aqui no T2 tem 40? Tá? Por quê? Porque você vai subtrair qual foi a velocidade nesse espaço percorrido. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu posso apagar. Então, vamos fazer essa análise aqui. Eu vou fazer a pergunta. Do tempo 1 para o tempo 2, qual foi a aceleração do veículo? Essa aceleração aqui é zero, não é isso? Então, ó, daqui para aqui, tá? Daqui para aqui, não aumentou 20? E nesse tempo, do tempo 2 para o tempo 3, ele aumentou quanto? 40. Eu estou vendo que é 40. Mas vamos fazer o cálculo. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Veja que ele aqui está trabalhando com tempo e velocidade. A velocidade vai ser justamente a variação de velocidade, olha, delta de novo, vai ser o tempo final, a velocidade final, menos a velocidade inicial. No caso aqui, a velocidade final foi 40. E a velocidade inicial, você vai levar em conta essa daqui, ó. Não essa, mas essa, porque a gente está analisando esse espaço aqui. Então, 40 menos 20, a variação de velocidade dele, ou seja, a velocidade dele foi de 20 metros por segundo, tá bom? Eu estou encerrando por aqui, tem mais um aqui para a gente olhar. E como é que se calcula a velocidade média, a aceleração média? A aceleração média é justamente isso aqui, ó.
variação de tempo, de velocidade por tempo.